Gente, se você é a única, aplaude aí ao Senhor. Que beleza! Orgulho de fazer parte desse lugar, dessa igreja maravilhosa. Feliz demais pela presença de vocês. E no nosso último culto, nós tivemos um momento interativo com a pastora Esther e com a nossa Cris. E foi um momento maravilhoso que nós tiramos dúvidas. E hoje, gente, nós vamos estar sanando as dúvidas que não deu tempo de sanar naquele último dia. Porque você sabe como é que a mulher, quando é que vai responder o mistério. E foi cada pergunta profunda que o negócio foi forte. E hoje vai ser forte, gente, porque o assunto é casamento. E tem uma aqui de filhos aqui que não foi respondida também. Então hoje vai ser bênção pura, sem mistura esse momento. E hoje eu estou aqui acompanhada da minha querida amada, gente. A pastora Renata, gente, é a minha cunhada. A minha cunhada que nasceu no mesmo dia que eu. Nós fazemos aniversário juntas. Olha que coincidência abençoada. Dia 13 de julho, a gente bota, é o mesmo sapato, é a mesma roupa, é tudo ali, é tudo comunitário. É uma bênção, é um manto da união, é uma bênção demais. E eu amo demais essa pastora, que eu queria já convidar a estar aqui conosco, a nossa querida apóstola Renata, que vai estar aqui comigo, respondendo essas perguntas. A apóstola pode sentar, fique à vontade, nós vamos estar aqui sanando essas dúvidas. E eu queria dizer que você é muito bem-vinda a estar aqui nesse lugar, é um grande prazer para nós ter a sua presença. Como sempre, nós aprendemos muito com você. E eu queria que você pudesse também dar as boas-vindas para essa mulherada linda aí nessa noite. Boa noite, meninas! Que alegria estar aqui com vocês. E como a pastora Joyce já falou, nós temos muitas coisas em comum. Inclusive, hoje eu vim em especial com essa roupa, porque era da Joyce essa roupa. É o look comunitário, gente. Ela me aqui deu, ela falou, quando eu cheguei, sempre quando eu chego, ela fala, separei umas coisas para você. Eu falei, que bênção. É bom demais, né, gente? E eu falei, eu vou com essa roupa para poder fazer homenagem à minha cunhada, a minha querida pastora Joyce. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Estou acompanhada das minhas discípulas. Fiquem de pé, as minhas discípulas maravilhosas. Vamos Meu Deus, olha essa tropa de elite! Denise, Mara, Dani, tropa de Fernanda. elite, Eclésia Região dos Lagos. Que bênção, podem sentar, meninas. Viemos numa caravana de fogo lá da região dos Lagos. E chegamos aqui para esse momento tão especial. Amém, amém. Gente, olha, a primeira pergunta é no assunto filhos ainda, que ficou uma última pendência. E é uma questão muito atual e a gente sempre precisa estar aprendendo, até porque os filhos têm muitas etapas, muitas variações de idade. E para quem não sabe, a pastora Renata tem 3 filhos, com uma diferença de idade, os 2 últimos não tanto, os 2 primeiros não tanto, mas do último para os 2, você percebe uma diferença e realmente é diferente você lidar com todos eles, são completamente diferentes essa questão da faixa etária. E a pergunta que eu queria fazer para você, pastor, é para você nos dar uma orientação em relação a como melhorar a comunicação com os filhos. Como a gente faz para melhorar essa comunicação? A gente ter essa empatia, a gente conseguir conectar com nossos filhos. Como é que a gente faz isso? Bem, é muito importante, como a Joyce falou, eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Karen, que tem 20 anos. Tenho o Ítalo, que tem 19 anos. E o Isaac, que tem 13 anos. A Karen e o Ítalo, a diferença de idade é de apenas 1 ano. Então, a comunicação com os 2 é bem próxima, é bem parecida por causa da faixa etária. Mas, às vezes, pode ser que uma de vocês aqui, como eu, tenha filhos com uma idade diferenciada. Você pode ter um filho com uma idade mais madura, já um jovem, e às vezes tem uma criança. Então, tudo isso interfere muito na criação dos nossos filhos. Mas, independente da idade dos nossos filhos, o mais importante, menina, nós temos uma escuta ativa. Isso é muito importante. É você ouvir o seu filho. É você parar, sabe? O que você tiver que fazer. Pode ser no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. Você parar e ouvir o seu filho, dar atenção para o seu filho, porque dessa forma você vai conseguir discernir as estações que os seus filhos estão passando. Porque cada idade passa por uma estação. Cada idade eles precisam da gente de uma forma diferente.
A Karen, por exemplo, ela tem 20 anos e ela é minha única menina. Então, a Karen é a princesa, né? É aquela princesinha que a gente cuida assim com tanto cuidado, com tanto zelo. Uma menina muito de Deus, uma menina que se separou para o Senhor, nunca tinha namorado, começou a namorar agora. Ai, Jesus. Já vai casar em 2025. Então, assim, eu preciso dar a atenção para Karen, muitas vezes, um pouco diferente para os meninos. Por quê? Porque ela é menina. Porque ela é uma menina que precisa de aprender de mim, que sou a mãe dela, como ser uma menina de Deus. Então, desde pequenininha, eu sempre ensinei para ela. Apesar de eu não ter nascido num lar cristão, eu pude ensinar para minha filha completamente diferente do que eu aprendi. Não que a minha mãe não tivesse me ensinado. A minha mãe, apesar de eu não ter nascido num lar cristão, mas a minha mãe sempre me ensinou bons costumes. Eu nunca dei trabalho para minha mãe, nunca dei trabalho para meu pai, graças a Deus. Mas eu precisei ensinar para a Karen coisas que a minha mãe não tinha me ensinado. Que eu aprendi com o quê? Com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina tudo na vida. Qualquer situação dessa vida terrena, nós encontramos as respostas na palavra de Deus. Até mesmo como educar os filhos. Então, isso é muito importante, você ter essa percepção, essa escuta ativa. Você está sempre ligada, sempre prestando atenção nas necessidades dos seus filhos, sempre orando, sempre colocando diante do Senhor a vida dos seus filhos. Dessa maneira, você consegue ajudar os seus filhos nas situações que eles possam enfrentar. Amém. Amém. Escuta ativa, hein, gente? Vai anotando aí, hein? Isso aí é muito importante para a vida. E olha, aqui a pergunta seguinte é sobre casamento e a questão é quando o marido é muito reservado, é quando muito quieto. E a pergunta é como melhorar a comunicação no casamento quando o marido é muito quieto, é muito calado, é muito na dele. Gente, será que alguém passa isso? Não levanta a mão, mas olha, já levantou. É para você agora, varô. Recebe aí. Abre o caderninho que agora vai desenrolar o rolo. Bem, essa é uma pergunta bem desafiadora porque eu não tenho um marido assim, né? Vocês conhecem o Pastor Léo. O Pastor Léo, ele é super comunicativo. O Pastor Léo, ele, onde ele chega, é igual o Pastor Luciano. Os dois são exatamente iguais, né? Então, eles falam, eles se comunicam, eles fazem amizade. Eles estavam juntos agora quinta-feira, eu liguei. Eu falei, vocês estão aonde, amor? Ah, a gente está evangelizando um irmão aqui. Eles já estavam evangelizando um moço no posto de gasolina. Então, assim, eles têm essa facilidade de se comunicar. Mas para as meninas que têm um marido mais caladinho, eu vou, assim, buscar no Senhor essa resposta para vocês. O que a gente precisa identificar são as necessidades que os nossos maridos têm. Porque cada um de nós temos uma necessidade. Nós, como mulheres, temos uma necessidade diferente da nossa irmã. Os nossos maridos também têm as suas necessidades. Então, a mulher, ela foi levantada pelo Senhor como alguém que vai suprir as necessidades do seu marido. Então, mulher, de repente, você como a nossa irmã ali, pode ser que você, minha querida, você seja mais comunicativa. É assim, né? Você é mais comunicativa, você tem mais facilidade para fazer amizade com as pessoas. E o seu marido é mais quietinho. Então, um ponto importante nesse seu relacionamento é que vocês se completam. Você é a comunicativa, você é a relação pública e ele é mais quietinho, né? Isso é maravilhoso. Agora, como que você vai conseguir ajudar o seu marido a se soltar mais? Identificando nele alguns pontos que você possa ajudá-lo. Pode ser que ele é um pouco tímido, pode ser que ele seja um pouco retraído também, porque ele já pode ter sido ferido muitas vezes. Porque as pessoas, às vezes, quando elas são assim, bem quietinhas, pode ser que nem sempre elas foram assim. Eu conheço algumas pessoas, né, que elas não são quietinhas porque elas sempre foram assim. Algumas mulheres que eu já cuidei, ou então que eu estou cuidando até os dias de hoje, eu descobri a história dessas pessoas no sentido de que elas ficaram retraídas, elas ficaram com um pouco de dificuldade de se relacionar, porque foram feridas, foram machucadas. Então, a pessoa meio que ela coloca um escudo de proteção. E aí ela fica mais quieta, ela não quer mais ficar falando, ela não quer mais ficar abrindo as caixinhas do seu coração para todo mundo. Então, nós precisamos identificar na vida dos nossos esposos também o porquê que eles estão passando por tal situação.
O meu marido já teve fase na vida dele, apesar dele ser super extrovertido, que ele estava um pouco quieto. E eu sei que quando ele está quieto, é porque ele está muito preocupado. Ele está, sabe, muito pensativo, ele está passando por algum momento difícil na vida dele, alguma questão ministerial, que ele está preocupado. Então, eu preciso ter essa percepção. Agora, as meninas que têm um marido que sempre é quietinho, vocês precisam também fazer o quê? Orar pela ousadia. Orar para que o Senhor possa derramar ousadia na vida deles. Eu tenho aqui, posso falar, Mara, um pouquinho do seu testemunho? Eu tenho aqui uma discípula amada comigo aqui hoje, chamada Mara. A Mara, ela tem um testemunho muito lindo, porque a Mara, ela sempre foi muito comunicativa, ela tem um chamado muito forte para cuidar de vidas, de mulheres, e já ao longo de todos esses anos, a Mara está com a gente há mais de 15 anos, né, Mara? Ela sempre teve muita facilidade de cuidar de pessoas, falar com pessoas, se relacionar com pessoas. Mas o esposo dela, que é o pastor Rodrigo, um dos pastores da nossa igreja de Arraial do Cabo, ele não era assim, Joyce. O Rodrigo, ele era super quietinho, ele era muito na dele, né, Mara? E aí a Mara identificou que ela precisava, teve um momento na vida da Mara, que ela identificou que ela precisava dar alguns passos para trás, para que o marido dela pudesse, então, dar vários passos para frente. E a Mara, ela entrou no gabinete com o pastor Léo, isso há muitos anos atrás, e ela falou com o pastor Léo, eu quero entregar todas as minhas funções na igreja. Eu não quero mais liderar por um tempo. Eu quero poder ficar um tempo orando pelo meu marido, pela minha casa, sem fazer nada. Porque eu agora só quero avançar se meu marido avançar comigo. Na verdade, eu quero avançar ele indo na minha frente. Eu só quero continuar avançando se ele for na minha frente. E sabe o que aconteceu? Deus honrou a fé da Mara, amém? Deus honrou a fé da Mara. O pastor Rodrigo, gente, aquele homem que quase não falava, tinha um jeitinho todo calado, todo introvertido, começou a se soltar no Senhor, veio uma ousadia dos céus sobre a vida do Rodrigo, e hoje ele é um pastor abençoado, amém? Ele prega, ele ganha as vidas para Jesus, ele cuida das ovelhas, ele é um homem que tem assim avançado dia após dia. Mas por quê? Porque a Mara teve a percepção da necessidade que ele tinha. Então, nós mulheres precisamos ter a percepção do que os nossos maridos precisam. Gente, a pastora Renata está falando uma coisa tão importante, e a Bíblia fala que para você que deseja ter sabedoria, é só pedir. Então, a gente precisa pedir a Deus para que a gente possa ter sabedoria, discernimento, que é essa percepção dentro da sua casa, dentro do seu lar, o que a gente chama, entre aspas, assim, de feeling, né? Vamos dizer assim, aquela sensação em você sabe o que está acontecendo, de você entender o que está acontecendo, de você saber as estratégias que você vai lidar com aquele problema, porque cada casa aqui tem um problema, tem uma situação, e cada situação se resolve de um jeito, e cada situação se resolve com uma estratégia. A gente viu ao longo dos anos quantas guerras que aconteceram em tantos países e quantas pessoas traçaram estratégias completamente diferentes, porque cada local era uma estrutura física. Tem muito soldado, tem pouco soldado, é neve, é frio. Tem muita arma, o outro está com tal arma tal. Então, assim, cada um tem uma estrutura. Então, cada mulher que está aqui tem que buscar em Deus uma estratégia específica para a sua casa. Então, como é importante você continuar em oração, pedir a Deus esse discernimento para que você possa saber as estratégias que você vai usar em relação ao seu marido. Ele é muito reservado. Ô Jesus, uma primeira estratégia, oração, Senhor, dá ousadia para ele. Segunda estratégia, talvez você precise dar um passo atrás para que ele possa dar alguns passos à frente. E a terceira coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, nesse assunto, para a gente finalizar esse assunto, já ir para uma outra pergunta, é algo muito importante, que é você, em vez de ficar acusando, por exemplo, porque você não faz, porque você é assim, porque você... o marido é quieto, então, porque você podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, porque às vezes a mulher tem, assim, uma faculdade em acusar, não é verdade? Infelizmente, às vezes a gente é profissional no ramo da acusação, bota a mão na cabeça e Jesus retira. Jesus, eu quero, bota para fora isso na minha vida. Então, o que acontece? O que você precisa aprender a fazer? Você precisa, em vez de estar acusando, apontando o dedo, você precisa estar no momento certo, fazendo as perguntas certas. Peça a Deus para que você saiba fazer as perguntas certas.
Olha só a diferença. Vou fazer uma coisa simples, tá? Uma coisa simples, corriqueira do dia a dia. Ah, porque você não busca lá na escola, porque não sei o quê, porque você não faz, porque você não me ajuda. Isso é uma coisa. Segunda coisa, no momento certo, no início do dia, com calma, na paz de Deus, você poderia buscar lá na escola, por gentileza? Meu amor, você faz esse favor para mim? Então, eu dei um exemplo assim, gente, ó, muito simples, tá? Nível 1, coisa assim, lightzão, lightzésimo. Então, para você entender, como muitas das vezes, em vez de você estar usando estratégias erradas, e é por isso que você tem que pedir a Deus a graça para usar a estratégia certa. Ah, pastora, eu não tenho paciência, eu não tenho sangue de barata, querida. Deus tem que trabalhar nesse seu sangue, então. Tá? Se ninguém te disse isso, eu estou aqui, neste sábado à noite, nesse calor maravilhoso do Colubandê do Rio de Janeiro, para te falar isso. Ah, eu não tenho paciência, não tenho esse sangue para ter, eu fico assim sobrecarregada, eu fico assim, eu estou cansada, eu quero mesmo soltar o verbo, eu quero cuspir o marimbondo. Não, Jesus quer que você pegue todo esse marimbondo que você quer cuspir. Entendeu? Volta o marimbondo quer sair. Você pega todos os marimbondos, junta, engole ele de novo e você vai refazer a sua frase, a sua fala, a sua estratégia. Isso é fácil? Claro que não, irmã. Isso aí é domínio próprio lá em cima, filha. Se você não estiver nadando crawl na Bíblia, nadando crawl no Espírito Santo, você não vai conseguir isso. É uma estratégia que você vai aprendendo a cada dia e isso exige muita renúncia. Muitas das vezes, ó, descer lá no vale, né? Meu amor, lindo, maravilhoso. Você se importa de lavar essa louça agora? Porque eu tenho mais 7 coisas para fazer. Será que você podia fazer essa gentileza agora, rapidinho, meu amor? É só para a gente sair de casa e a casa ficar legal. Você se importa? É só para eu resolver aqui uma outra coisa, eu estou agitando aqui. Você faria isso? Dá uma... Ou você fala assim, amor, eu estou orando para Deus tocar no teu coração para você lavar essa louça. Jesus, vai na frente, Senhor. Leva o anjo da louça na frente. Vai tocando. Amor, sentiu tocar aí? Então, sentiu? Então, aproveita, já pega a esponja, querido. Já manifesta o poder de Deus aqui, tá? Porque eu estou numa idade que eu sou... Já cheguei nessa idade, pastora, que a minha felicidade é ver a pia, né? Já estou assim. Já na sua casa já sabe. Já estou assim. A minha felicidade é isso. Então, irmã, use as perguntas certas. Faça perguntas inteligentes. Em vez de você ficar acusando, gastando sua saliva acusando, você vai pegar o marimbondo, catar tudo que você quer, soltar o marimbondo, vai pegar todos eles e vai pensar numa pergunta inteligente para você fazer e daquela forma super plena, super branda, super assim, sou fina. Meu amor, será que você poderia fazer essa gentileza? É porque eu estou aqui, estou meio assim afagada, que o negócio enrolou para o meu lado. Você me ajuda? Me dá essa mão aí agora, tá? Então, gente, é isso. Pediu aí a unção para Deus? Quem vai pedir essa unção aí? Ó, a outra pergunta. Pastora Renata, como você falou com os seus filhos sobre vida sexual? Como é que você entrou nesse assunto com eles? Bem, esse assunto sobre vida sexual, a gente começou a falar com a Karen e o Ítalo, basicamente bem juntos, porque como eles são bem pertinho, né, a idade, ela tem 20, ele tem 19, então a gente começou a conversar com eles quando percebemos que algumas coisas estavam começando a acontecer, porque a gente sabe que o adolescente ele entra na fase da puberdade, então tanto a menina como o menino enfrenta várias situações, né? As meninas começam a ter o período da menstruação, que todas nós passamos por isso, e é super chatinho, né, gente? Não tem nenhuma mulher que goste desse período. Tem alguém aqui que gosta desse período? Você gosta? Meu Deus, parabéns. Como? Vocês ouviram, gente? Agora que eu pesquei, por que ela gosta desse período? É sinal que não vem neném. É um alívio, né? Até o irmão riu agora ali, gente. Gente, quem se diverte mais nesses cultos são os homens que, olha, Danilo no último culto se acabou aqui. Se acabou. Culto das mulheres, daqui a pouco vai ser concorrência. Os homens vão querer ficar ali na porta. Bom mesmo. Deixa eu entrar. Bom mesmo. Mas esse momento que é tão chato, então a gente assim, eu precisei começar a conversar com a Karen sobre tudo isso, sobre o universo feminino, sobre tudo que as mulheres passam,
todas as situações que a gente enfrenta. E eu tive um exemplo na minha casa, ainda na minha família de origem, porque o meu pai, ele, quando eu e minha irmã, né, minha irmã está aqui comigo nessa noite, a Fernanda, quando a gente era muito novinha, o meu pai foi aquela pessoa que sentou com a gente, também falou tudo pra gente. Lá em casa era o contrário, né? Normalmente é a mãe que fala, né? Mas na minha casa foi ao contrário, foi meu pai. O meu pai, ele sentou comigo, com a Fernanda, e ele falou assim, de A a Z. Ele falou tudo, o que acontecia com a menina. Ele falou que tudo que os homens tentavam com as meninas. Só que meu pai, assim, né, gente? Meu pai, ele não era o servo de Deus, né? Então, meu pai, né, ele começou, assim, a aumentar tudo de uma forma tão grande. Eu lembro que ele falava assim, olha, vocês não podem deixar nenhum menino abraçar vocês. Se abraçar muito juntinho, vocês saem fora, porque pode engravidar. Pode engravidar. E, assim, a gente foi aprendendo, né, a ter muito cuidado. Graças a Deus, eu e minha irmã, a gente pôde aprender, né, a como se comportar, e não demos muito trabalho para o meu pai e para minha mãe. Então, essa parte sexual é muito importante, a gente já desde essa fase. Eu acho que na infância não há necessidade da gente começar a falar isso com os nossos filhos. Mas quando eles começam a entrar na fase da adolescência, daqui a pouco você vai passar por isso, tá? Meu Deus! Daqui a pouco, MH vai chegar nessa fase. Então, é necessário a gente começar a falar. É um pouco desconfortável às vezes? É. Mas se a gente não falar, o mundo lá fora vai querer falar. Na escola, eles vão aprender. Então, é importante a gente, dentro de casa, já trazer... E nós que somos servos de Deus, nós temos que trazer com o conceito bíblico. Por exemplo, uma coisa que a Karen, ela sempre enfrentou muitas guerras, porque a Karen, ela nunca tinha beijado. A Karen tinha, então, até os 19 anos dela, aliás, até ela começou a namorar, até 20, ela começou a namorar agora, tem 4 meses, até 20 anos ela nunca tinha beijado ninguém. Então, quando... A quarta pessoa da Trindade é a filha dela. É. Não é verdade, irmã? A Karen é uma menina muito consagrada. E assim, ela também não fica beijando o Estevão, não, sabe? Meu genrinho, não. Eles se beijaram porque o pastor Léo, né, abençoou para eles darem um beijo. Mas não tem essa prática de beijo, até porque ela está estudando, está lá em Dallas, né? Graças a Deus. Está em outro estado, está longe. Mas a Karen passava muito esse bullying na escola, sabe? Porque as meninas na escola, e olha que eles estudavam em colégio presbiteriano lá em Cabo Frio, hein, gente? Na escola, as meninas ficavam para ela, não é possível que você nunca beijou ninguém, não é possível que você não tem vontade de beijar ninguém, você é muito esquisita, você é muito estranha. Os meninos, ela passava assim, ela disse que os meninos olhavam assim para ela meio estranha, era como se ela fosse um ET, um ser assim meio esquisito na escola, sabe? Mas por quê? Porque ela era uma menina que ela tinha recebido ensinamentos dentro da casa dela. Não era uma religiosidade. A gente nunca ensinou a religiosidade para os nossos filhos, mas sim a vida com Deus. Assim, a se consagrar para viver um casamento feliz para a vida toda. Porque se guardou até aqui, vai se guardar até o casamento, mas depois vai ter um casamento feliz, um casamento consagrado, um casamento abençoado. É possível sim, meninas, em 2023, vocês ensinarem os seus filhos e as suas filhas a se consagrarem e a terem um casamento feliz. É possível sim a sua filha ou seu filho se casar e não levar nenhum peso para dentro do casamento deles. Ter um leito santo, sabe? É possível sim. Então isso é muito importante. E a gente sempre ensinava a Karen. Então isso, desde pequenininha, nós íamos ensinando a Karen. O Ítalo também, né, gente? Só que o Ítalo, assim, é menino, né? Menino é um pouco mais difícil. Ele nunca tinha namorado também, o Ítalo. Ele começou a namorar esse ano. Mas um beijinho ele já tinha dado, né, na escola. Mas a gente ficava em cima, sabe? Sempre em cima, sempre ensinando, sempre conversando. E o Isaac tem 13 anos, então o Isaac ele está começando agora a se despertar, né, para tudo isso, e a gente está fazendo o mesmo acompanhamento com o Isaac, o mesmo cuidado, a mesma proteção. Meninas, nós temos que cuidar dos nossos filhos.
Nós não podemos deixar que o mundo venha fazer com que tudo seja muito normal. Ah, é normal, ah, não tem problema, ah, é normal. Não é normal, gente. Não é normal. A Bíblia fala de santidade, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia fala de consagração, de separação. E os nossos filhos precisam aprender isso da gente. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Faça diferente com seus filhos. Quem aqui tem filho pequeno ainda? Deixa eu ver, gente. Olha quantos. Eu quero convidar vocês, meninas, a fazer isso com os filhos de vocês. A ensinar desde pequeno. Outra coisa, ore, desculpa estar falando um pouquinho mais nesse assunto, mas é porque é um assunto que fala muito comigo, sabe? É algo assim que queima muito no meu coração, porque eu já cuidei de muitas mulheres, muitas mães que tiveram problema com os filhos, e eu sempre dou esse exemplo nosso, porque a gente tem que dar o nosso exemplo. A gente tem que liderar pelo exemplo. A nossa casa tem que ser o nosso exemplo. Se nós queremos ganhar as vidas e liderar as pessoas, nós temos que dar exemplo com a nossa família e com a nossa casa, sabe? Então, essa questão de você, desde pequeno, você orar com seus filhos, até mesmo pelo esposo e pela esposa deles. A Karen, desde que ela era pequenininha, a gente sempre orava com ela pelo esposo dela. A gente sempre orava, sempre intercedendo, sempre orando. Eu sempre intercedi muito e orei muito pelo meu genro, pelas minhas futuras noras, sabe? Sempre tive esse hábito. E para a glória de Deus, o menino chegou, sabe? O Estevão, um menino de Deus, uma família consagrada, um menino que nunca também tinha namorado, um jovem também de 20 anos, um levita, uma bênção. A Joyce conheceu ele, um menino abençoado, uma família abençoada. A menina também do Ítalo, a Isabelle, uma menina consagrada ao Senhor, uma menina, sabe, de uma família também que se separa, que se consagra. Então, gente, é possível sim, você fazer com que os seus filhos, através da sua intercessão e da sua intimidade com Deus, fazer com que eles possam seguir os mesmos passos que vocês. Amém? Amém. Então, já entrando nesse assunto que você já começou, vou aproveitar e pedir para você dar algumas dicas para a gente, para que a gente possa estar sempre fortalecendo essa questão da espiritualidade com os nossos filhos. Como a gente pode estar, o que a gente pode estar cada vez mais fazendo e alimentando dentro da nossa casa, para que eles possam crescer espiritualmente fortes? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: não existe família perfeita. Tá? Essa coisa de que, porque a família do pastor, a família do bispo, a família do não sei quem, a família do cantor tal, toda família tem problemas. Todas as famílias passam por problemas. Os nossos filhos já nos viram muitas vezes, eu e o pastor Léo chateados, às vezes um com o outro, sabe? Às vezes até mesmo num dia, sabe, mal mesmo, um dia difícil. Isso acontece com todas as famílias. Mas sabe o que é a diferença? Sabe aonde que é o ponto crucial da diferença? É quando há perdão. Quando os filhos da gente, eles podem até ver, não é bom, viu, gente, esse hábito, né, de discussão, de falar alto. Isso a gente tem que ter muito cuidado e ter muito zelo para que isso não aconteça na nossa casa. Não estou dizendo que não vai acontecer, sabe? Vai acontecer. Mas a gente tentar fazer com que não seja uma coisa que aconteça sempre, com frequência. Mas ainda assim, quando acontecer, o filho ou a filha vê o pai pedindo perdão à mãe, o pai e a mãe pedindo perdão na frente dos filhos, o pai e a mãe se beijando, se abraçando. Amor, me perdoa, eu fui um pouco áspero. Amor, me perdoa, eu fui um pouco murmuradora, porque a mulher, às vezes, ela, como a Joyce falou, ela tem a facilidade de ficar reclamando, né? Porque a mulher, ela fala, às vezes, muito mais do que o homem. Então, a possibilidade da mulher ser mais murmuradora do que o homem é muito grande, né, gente? Então, o mais importante é os nossos filhos verem na gente esse quebrantamento. O amor que ele supera tudo. Pode ter sido um dia difícil, pode ter sido um dia complicado, o tempo pode ter fechado, mas depois vai ter aquele momento de você abraçar, de você beijar, de você pedir perdão, até mesmo com os próprios filhos, até mesmo quando a gente erra. Todo pai e toda mãe erra com o filho e com a filha também. Quantas vezes a gente, sabe, no momento a gente é meio áspero com os nossos filhos, e a gente tem que ter o quê, gente? O discernimento para poder pedir perdão a eles também. Sabe por quê?
os nossos filhos vão identificar que realmente não existe família perfeita, mas que existe família se aperfeiçoando em Cristo. Existe família que dia após dia vai buscando essa perfeição no Senhor. E eles vão querer seguir o mesmo exemplo da gente. Por exemplo, lá em casa, a Cara e o Ítalo sempre falaram que queriam casar cedo. O Ítalo, então, meu Deus, esse menino desde que fez 15 anos ele falava: eu quero casar cedo. Eu quero casar. Eu quero casar cedo. Eu quero casar logo. E olha, está com 19 anos... já está namorando, daqui a pouco já está ficando noivo, já estão planejando o casamento para 2025. O que é isso? Um menino e uma menina que querem casar é porque eles têm uma família onde eles estão vendo que vale a pena ter um casal, ser um casal. Vale a pena ter uma família. É gostoso ser casado, porque o mundo, os dias de hoje, querem dizer que não para que casar? Não casa não. Tá muito nova, não casa não, para que casar? Para com isso, não casa não, estuda primeiro, faz isso primeiro, faz aquilo outro. Cada caso é um caso. Eu não estou dizendo que todos os filhos têm que casar cedo, mas se seu filho e sua filha forem ensinados nos caminhos do Senhor, e eles tiverem exemplos dentro da casa de vocês, com certeza eles vão querer casar também. Com certeza eles vão ter esse desejo de casar. E a gente tem que resgatar isso nessa geração, porque essa geração é uma geração que muitos meninos estão ali fora e não querem mais se casar. Eu não sei se vocês conhecem meninos assim, mas eu conheço. E já ouvi muito adolescente jovem falando para mim: eu não quero casar. Eu casar? Quero casar. Por que isso, gente? Porque não vem exemplo dentro de casa. E acha que casamento não é bom, que é melhor não se casar. Gente, casamento é bom demais. Quem é casado aqui, gente? Casamento é bom demais. A gente tem problema, a gente tem guerra, a gente tem dias difíceis, mas não tem nada melhor que ser casado, gente. É bom demais. É bom demais. É verdade. Bênção pura. Não é fácil, são dias que muitas das vezes são difíceis, como a pastora Renata falou, mas é uma bênção, faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Gente, maravilhosa essa pergunta, e agora eu já vou engatar numa outra, que aí também não é fácil. Olha, como ser a mulher sábia no casamento nos momentos em que estamos frágeis? Como ser sábia quando nós estamos frágeis? Bem, nessa situação não somos nós, mas só o Espírito Santo de Deus. Eu tenho, assim, plena convicção de que quando nós não estamos bem, estamos frágeis, estamos sensíveis, e algo acontece que a gente precisa ter muita sabedoria para que a gente possa, então, naquele momento ali, ter a melhor atitude, fazer a melhor coisa naquilo que você está vivendo, ter a melhor resposta, porque às vezes tem a ver até mesmo com as respostas que a gente vai dar. Porque a mulher, em todo o tempo dentro da casa dela, e você está falando dentro pro casamento, né, que você está falando? Casamento, como você sabe, é dentro no casamento. A mulher, ela vai ter que buscar muito mais do que o homem. Até porque a Bíblia, ela fala, gente, todo mundo conhece esse versículo, que fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola, com as próprias mãos, o destrói. Todas nós sabemos esse versículo. Mas e nos dias assim que a gente não está bem? Os dias que nós estamos sensíveis, os dias que nós estamos frágeis, os dias que a gente não está afim de nada. Meu Deus. Todo mundo tem dia assim, gente? Quem nunca, gente? Quem nunca? Quem aqui tem Quem dia, nunca? Quem aqui tem dia que se pudesse nem levantava da cama, gente? Quem aqui tem dia que se pudesse não fazia comida? Meu Deus. Todo dia, né, minha irmã? Todo dia. Aí o marido fica assim: faz uma coisa diferente, mulher. Na sua casa é assim? Faz uma coisa diferente, mulher. Eu brinco, né? Agora que a gente tá morando lá na Flórida, lá tem umas iguanas bem grandes assim. Aí eu brinco com o Léo e falo assim pra ele: você quer uma coisa diferente? Eu vou matar uma iguana dessa e vou fazer a milanesa. Porque a gente faz tudo. A gente faz frango, a gente faz carne, a gente faz peixe, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Mas sempre quer uma coisa diferente. É assim na sua casa também? Próximo prato, iguana milanesa. Iguana a E lá milanesa. tem muita gente enormes andando pela rua o tempo Maravilha! todo. Vou economizar e vou fazer um prato diferente. Mas, gente, só o Senhor mesmo. Porque tem dias que a gente não está se aguentando, né? A gente não aguenta nem com a gente mesmo.
Tem dia que é só Jesus. Tem dia que é só Jesus. E para esses dias, só Jesus. Literalmente. Literalmente, só o Espírito Santo de Deus. Que aí você sabe, por exemplo, hoje, né? Hoje eu tinha aqui esse compromisso com vocês. E aí eu fui lá para Cabo Frio resolver umas questões, porque amanhã a gente vai ter batismo, a gente vai ter consagração pastoral lá na nossa igreja de Cabo Frio, de Arraial. E aí eu fui lá para resolver algumas coisas e nessa correria toda, e eu falei pro meu pai, vai adiantando o almoço aí, pai. Aí ficou meu pai e meu marido sentado no sofá, batendo papo, e glória, conversa. Jesus. E aí já era 2:pouca da tarde, pai, o senhor já fez o peixe, que eu tinha pedido para ele fazer um peixe pra gente. O senhor já fez o peixe? Ah, não, minha filha, tô aqui conversando com o Léo aqui, vou fazer. Quando eu cheguei, gente, 3:30 em casa. Eles ainda estavam sentados. Eu cheguei, fui colocar meu pai para levantar. Pai, eu tenho que sair daqui 5 horas para ir para São Gonçalo. Pelo amor de Deus, pai. Léo, me ajuda. E corre para lá e corre para cá. Mas a minha vontade era de fazer o quê, gente? Era de fazer o quê? Soltar o marimbondo, pegar assim, vou pegar os marimbondos todos. Uma caixa de marimbondo, daqueles bem grandões. Aquele assim, bem grande, aquele bem poderoso. Grande. Só que aí eu lembrei, não, eu tenho que ter sabedoria, eu vou pregar hoje à noite, não quero sofrer nenhuma acusação lá na igreja, não quero dar lugar pro inimigo. Olha aí, gente, vai vendo, hein? Ele vir me acusar. Vai vendo, hein, gente? Você tá lá ensinando, mas e hoje mais cedo? Que você soltou uma caixa de marimbondo em cima do seu pai e do seu marido. Aí eu respirei fundo, fui lá para minha irmã, que minha irmã também, né, mora ali junto, próximo ao meu pai. Fiz lá um arroz para adiantar. Meu cunhado já tinha adiantado o feijão para mim. E aí eu fui adiantando as coisas, correndo. No final, gente, deu tudo certo. O peixe saiu, minha filha, com muita dificuldade, mas saiu o peixe. Saiu o peixe porque eu precisei dar uma tudo à base de muita luta, minha filha. Não tem nada pleno nessa vida, não. Tem nada pleno nessa vida, não. Não há nada pleno, minha irmã. Desde um almoço simples... Até um peixe. Até peixe. Até o peixe. Então, é exatamente isso. Como a gente precisa ter sabedoria nesses momentos, é um momento crítico, né, pastora? São momentos críticos, mas a pastora deu um exemplo pratiquésimo hoje aqui. E nesse exemplo prático, como a gente aprende... Como a gente vê que na hora da adversidade, na hora que a situação vem, gente... Aí, por exemplo, a pastora Renata chegou nessa situação, ela poderia pensar que, gente, o mundo está conspirando contra mim. O que ela poderia pensar? O inimigo se levantou nesse almoço. O mundo está conspirando contra mim, mas às vezes, gente, é Deus trabalhando na nossa vida. Calma aí, irmã, eu vou te dar um pouquinho mais de paciência. Vou te dar uma circunstância para você treinar sua paciência. Vamos lá. Olha só. Aí você chega naquela circunstância que você já está com a sua caixa de marimbondo prontíssima, todos bem alimentados, só para você soltar, mas aí vem aí a memória do Espírito Santo. Calma, varoa, calma. Vamos respirar, não é verdade? E quantas das vezes são situações como essa acontecem na sua casa? Gente, quantas vezes isso acontece todo dia, toda hora? Meu Deus! Pelo amor de Deus, Jesus! E é isso, é Deus trabalhando na gente. Dá um glória aí, querida. Vamos dar um glória nesta noite? Tá difícil, irmã? Vamos botar esse glória para sair Jesus. É Deus trabalhando na tua vida. Para você ser plena demais. Só vitória, meu Deus. A última pergunta. Pastora Renata, agora nós vamos fazer a nossa última pergunta. Gente, poxa, estava maravilhoso, mas já estamos entrando na nossa última pergunta, e é uma pergunta poderosa em obras também, para fechar, e a pergunta é a seguinte: como encerrar ciclos que destroem um casamento, que se perpetuam dentro de gerações de mulheres da sua família? Calma aí que eu vou explicar aqui o manto de novo, olha só. Às vezes eu estou falando aqui e você vai se identificar. Você veio de uma geração de mulheres que têm certos hábitos, que fazem certo tipo de coisa, que agem dentro do casamento ou com as pessoas de uma forma. Aí você percebe que você herdou tudo isso. Dessas mulheres todas, olha, herdou. Só que você está se vendo que isso prejudica o seu casamento, prejudica a sua vida, e você precisa encerrar esse ciclo. Eu estou falando de quê? De pessoas, por exemplo, vou dar um exemplinho assim só leve, só coisa tranquila. Pessoas que não se submetem à autoridade.
Mulheres que tipo, ó, bate no peito, sou eu que resolvo, irmão. Você veio de uma família assim. Pessoas que gostam, são chegadas ao quê? A rodar uma baiana, não é verdade? Né? A rolar o quê? Aquela gritaria, aquele volume, né? Aquele volume lá no 27, né? O volume tinha que ser 5. Mas você joga lá pra cima o volume, né? Você só anda na base da gritaria, da discussão. Você é uma pessoa que gosta, acha bonito voar coisas pela casa, acha maneiro. Nossa, lá criança, pá! Gente, né? Aí é o quê? Panela voadora, chinelo voador, não é verdade? Daqui a pouco é tudo voador, cinto, o que tiver na tua frente, vai. Então o que acontece, querido? Estou falando disso, olha que coisa linda. Queridas, por que vocês estão rindo? Vocês não se identificam com isso. Vocês não são assim. Vamos fingir que está tudo lindo e a pastora Renata está aqui para dar conselho para outras pessoas. Você vai levar para as suas amigas. Foca nas suas amigas que precisam ouvir esse conselho, tá? Então, pastora, como a gente faz para encerrar ciclos que nós herdamos e a gente está vendo que isso é destrutivo para o nosso casamento? Essa é forte, hein? Segura aí, ó o caderninho, hein? Bem, tem duas situações e são bem sérias dentro dessa pergunta que a Joyce colocou para a gente. A primeira situação é quando é algo espiritual, porque existem também comportamentos repetidos que são também do cunho espiritual. Em que sentido? Uma maldição hereditária que vem sobre a vida daquela mulher. E isso é bíblico, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus ele visita a iniquidade de geração em geração. Então, nós precisamos identificar. De repente, você não nasceu num lar cristão e você tem situações na sua família, tá? Que você identifica como que a sua avó era assim, a sua tia era assim, a sua mãe era assim, agia da mesma forma. E são atitudes que têm a ver com questões espirituais. Então, para essa situação, você precisa orar e jejuar. A palavra de Deus nos ensina que tem uma certa caixa de demônios e de maldições que só sai com o quê, gente? Jejum e oração. Tem que orar, tem que jejuar, tem que orar, jejuar, tem que pedir ao Senhor, Senhor, quebra isso na minha família. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Essa questão do homossexualismo e do lesbianismo, que tem assim se aumentado cada dia mais e mais e que tem tentado ficar de uma forma muito normal, né, até mesmo dentro das igrejas. Isso tem muito a ver com a questão espiritual também. Não generalizando, a gente sabe que tem situações que não é questão espiritual, que são outras situações psíquicas e problemas emocionais e traumas, abusos, mas também tem uma grande parcela dessa situação que são problemas espirituais, aonde o menino ou a menina, o homem ou a mulher, sofrem ali uma influência maligna para tal situação. Por quê? Porque já vem de geração em geração. Às vezes na família tem casos, na geração dos avós, tem caso de pessoas que têm essa dificuldade com o homossexualismo e o lesbianismo. Aí depois nos tios, depois nos primos. E isso vem alcançando as gerações da família. Uma mulher de Deus, ela identifica tudo aquilo que ela precisa jogar por terra, orar e quebrar, amém, todo decreto de morte, amém, tudo que ela precisa cancelar dentro da família dela. Então, isso é uma coisa, você precisa identificar... Discernimento, que é uma coisa que toda mulher de Deus precisa. Toda mulher de Deus precisa ter discernimento espiritual. Porque uma mulher que tem discernimento espiritual, ela não é enganada. Olha aí. Uma mulher que tem discernimento espiritual, ela não é enganada, o próprio Deus fala com ela. O próprio Deus mostra para ela. Eu não sei se você aqui já teve algum momento na sua vida que o Senhor ele te despertou para poder ver alguma coisa na vida dos seus filhos. Às vezes coisas pequenas, meninas. A mulher ela precisa desse discernimento espiritual. Agora, por um outro lado, também existem as causas que não são espirituais, mas são causas mesmo nossas. São questões psíquicas. Pode ser que a mulher ela precisa de uma terapia, ela precisa de um tratamento com um profissional, um psicólogo, até mesmo um psiquiatra. Ela precisa fazer um tratamento para tal situação.
E ela precisa identificar o que acontece com ela e buscar ajuda, buscar auxílio, porque dessa maneira ela vai conseguir então mudar, ter novas atitudes. Tem uma situação que o Senhor está trazendo muito forte à minha memória, e eu vou compartilhar aqui. E eu posso compartilhar porque não tem problema, porque ela já compartilhou isso em público várias vezes, até mesmo em relação a um exemplo que aconteceu na vida da Ana. A Ana é a Ana Paula, né? A irmã que a gente tem ajudado lá nos Estados Unidos. A Ana, ela tem assim um histórico familiar na vida dela, na família dela, onde as mulheres sempre foram muito de se colocar na frente e querer ser a cabeça do lar. Querer dar a última palavra. O espírito de Jezabel sempre foi um espírito que guerreou muito de frente com ela. Tanto que uma das pregações assim que eu mais fui ministrada através da vida da Ana é uma pregação que fala sobre desmascarando o espírito de Jezabel. Sabe? Como você identificar se esse espírito, ele tenta agir ou age na sua vida. E é algo tão forte, porque, gente, eu estou falando de uma menina que vem de gerações e gerações de uma família crente. Pastores, né? O bisavô, a avó, o pai, tudo uma família de pastores, de servos de Deus. Então, normalmente, você pensa assim, uma família como essa, uma família que já é crente há tantas gerações, é uma família liberta, ou então uma família que não sofre influências malignas, ou então que não passa por essas dificuldades. Acha que é tudo perfeito, só porque vem de várias gerações de família. Vem de várias gerações, e a Ana, ela tinha essa dificuldade, e ela tinha dificuldade de se submeter ao marido dela, ela tinha dificuldade, sabe, de não dar a última palavra, e aí ela começou a passar por um processo de libertação. E ela foi ver que na história da família dela, a avó dela, a mãe da mãe dela, era uma mulher que foi ali, na vida dessa avó dela, que foi dado a abertura, que a brecha foi aberta. E essa mulher era uma mulher muito dura, uma mulher que não se submetia ao marido, uma mulher que era difícil, sabe? Ela tinha que dominar, ela tinha que controlar, porque o espírito de Jezabel, ele é um espírito controlador. Lembra de Jezabel, gente, à luz da Bíblia? Uma mulher que maquinava. Ela tentava controlar, ela tentava fazer que as coisas ficassem da forma que ela queria que fosse. E era exatamente isso que acontecia, que tentava vir. Gente, vocês imaginam a Ana? Quem conhece a Ana, gente? Uma menina doce daquela, né? A Joyce esteve lá agora com a gente, sabe? Esteve mais perto com ela. Uma menina doce, uma menina crente. Eu falo para ela, Ana, você anda no andar de cima. Quantas vezes eu preciso falar com ela, eu falo, desce, minha filha, desce, porque eu tenho que falar com você as coisas daqui da terra, desce. Uma menina crente, uma menina assim muito consagrada, mas uma menina que precisou lutar e guerrear contra esse espírito. Vocês estão vendo que isso pode acontecer com todas nós? Todas nós podemos passar por essas guerras, mas olha, o que faz a diferença? O discernimento espiritual. É o Senhor te mostrar, te dar as armas, como a Joyce falou, as armas para você guerrear as suas guerras, porque a sua guerra nem sempre vai ser a guerra da irmã que está do seu lado. Não pegue os exemplos da irmã que está do seu lado para você, porque cada uma tem uma guerra. Você tem que ter discernimento para guerrear a sua guerra. E Deus vai dar a você as armas para você guerrear as suas guerras. Quem está entendendo o que Deus está falando? Amém. É esse discernimento. É dessa forma que a gente começa a lançar por terra todo o mal, toda a maldição hereditária, tudo aquilo que tenta vir contra a nossa vida, Amém. contra a nossa casa, sabe? É que a gente começa a deixar o Espírito Santo tratar com o nosso eu, com o nosso ego, com o nosso egoísmo, com tudo aquilo que tem a ver com a gente mesmo. É a gente, sabe, deixar o Espírito Santo lapidar. A mulher única, ela é um diamante. E o diamante, ele tem que ser lapidado. Tem que ser trabalhado. Tem que né? ser trabalhado. É isso daí. Gente, olha, essa foi a última pergunta. A pregação ainda nem começou. Olha como a gente já aprendeu hoje aqui. Que culto maravilhoso, eu quero agradecer a pastora Renata por essa participação. E eu vou me levantar, queria muito que você pudesse aqui direcionar sua mão, vou estar aqui do lado aqui com a pastora Renata, que os meninos também já vão estar desmantando aqui o manto aqui do lado. Gente, eu queria que você pudesse levantar suas mãos na direção da pastora Renata aqui nessa noite. Nós vamos aqui abençoar essa pastora, louvando a Deus não só pela vida dela, mas para que ela possa a cada dia mais
ser uma pastora abençoada, onde ela estiver, que Deus possa estar colocando as palavras certas na boca dela. Assim como hoje nós respondemos algumas perguntas, né? Tiramos aqui algumas dúvidas, na verdade foram pendências do nosso último culto, mas que o Senhor também possa estar aqui trazendo esse direcionamento na vida dela, trazendo essa sabedoria sobre a vida dela, aonde ela estiver, nas mulheres que ela for abençoar. Eu queria que você pudesse participar desse momento comigo, nessa oração. Pai, em nome de Jesus, queremos declarar aqui, Senhor, bênçãos espirituais sobre a vida da nossa querida pastora, apóstola Renata, que o Senhor venha com ela sobre uma unção sobrenatural de discernimento, de sabedoria, de direcionamento. Senhor, vai colocando, Senhor, as palavras certas na boca dela, Senhor. Vai colocando, Senhor, a palavra certa, que seja uma mulher que saiba dar o direcionamento correto, que seja uma mulher com uma palavra de sabedoria, Senhor, para abençoar as mulheres, para abençoar as famílias, para abençoar os casamentos. Senhor, nós queremos declarar bênçãos espirituais sobre a vida da nossa querida pastora, que ela possa sair daqui com uma unção renovada de sabedoria, de discernimento, de direcionamento para o novo de Deus na vida dela a partir de 2024. Já queremos profetizar bênçãos sem medida sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, pastora, por estar participando desse momento conosco. Eu quero convidar você a se sentar novamente ali embaixo, só por um período. Uma salva de palmas para a nossa querida pastora. E eu queria... Gente, com muita alegria, eu gostaria de convidar aqui que vocês pudessem dar uma salva de palmas mais uma vez para a nossa querida pastora Renata. Vai estar trazendo uma palavra abençoada para você nessa noite. Eu queria que você pudesse colocar as suas mãos aqui na direção dela novamente, que ela vai ser aqui nesse momento canal do fluir de Deus na minha e na sua vida aqui nessa noite, através da vida da Esther, que ela vai estar aqui falando sobre Esther nos dias de hoje. Então você já vai abrindo o seu coração, que Deus vai falar muito com você ainda hoje, através da vida da pastora. Pai, Senhor, que o Senhor possa estar usando a tua serva nessa noite, como um canal do teu fluir, Senhor, nessa noite. Que possamos aqui estar atentas, Senhor, ao que o Senhor tem para a vida de cada uma através dessa palavra, Senhor. Ministra o nosso coração, ministra profundamente na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mudar, a ser transformadas, a nos posicionar, Senhor, em teu nome. Que essa noite seja uma virada de chave nas nossas vidas, Senhor. Que a vida da pastora Renata sirva para ser, Senhor, verdadeiramente trazer uma mudança, Senhor, uma mudança nessa noite, através dessa palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Renata, Deus te abençoe. Amém. Oh, glória. Que bênção, gente. E eu sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero dizer a vocês que poder estar aqui nessa noite é uma ação do Espírito Santo na minha vida. Como a gente estava falando agora mesmo no bate-papo. Se não for o Espírito Santo na minha vida, eu não posso nada. Eu sou tão incapaz, tão imperfeita, preciso tanto ainda ser trabalhada por Ele, me sinto tão pequena. Eu sempre digo para Ele: Senhor, eu sou tão pequena, sabe? Mas o Espírito Santo de Deus, é Ele que faz todas as coisas nas nossas vidas. E eu quero nesse momento dizer isso para você. De repente, como você como eu, você também tem essa convicção de que se não for Deus na sua vida, você não pode nada. Que se não for a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, você não consegue nem mesmo levantar todos os dias. E se você tem essa convicção, você está no caminho certo. Se você tem essa convicção, é sinal que você depende dEle, que você tem essa total dependência dEle. E ter a dependência do Espírito Santo é o caminho de uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus, ela não é cheia de si. Uma mulher de Deus, ela não é cheia das convicções dela. Uma mulher de Deus, ela é uma mulher que ela tem a convicção de que ela precisa, dia após dia, da ação do Espírito Santo. Nos dias de hoje, nós estamos enfrentando nos nossos dias um falso empoderamento.
Nos dias de hoje, a gente tem visto muito falar sobre esse empoderamento feminino. E a gente vê tanto isso nas redes, na televisão, no trabalho, nas escolas. Só se fala disso nos dias de hoje, porque a mulher ela tem que ser empoderada. A mulher ela tem que ser, sabe, de alguma maneira hoje a mulher ela tem que ser colocada numa posição diferente, ela tem que ser empoderada. Meninas, uma mulher empoderada é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Uma mulher empoderada é uma mulher que se coloca de forma humilde diante dele e reconhece que sem ele ela não pode nada. Uma mulher empoderada é uma mulher que através da ação do Espírito Santo de Deus, ela se torna mais sábia a cada dia. Ela se torna uma mulher melhor a cada dia. Ela se torna uma mãe melhor a cada dia. Ela reconhece os seus erros e ela busca no Senhor a cada dia ser melhor. Isso é uma mulher empoderada. E nesses dias, eu quero compartilhar com vocês de algo que está acontecendo muito novo na minha vida. Vocês conhecem a nossa história, eu creio que a maioria das meninas que estão aqui conhecem a nossa história. A comunidade Eclésia nasceu em Arraial do Cabo há quase 20 anos atrás. O Senhor nos levou para aquela cidade, uma cidade abençoada, uma cidade que eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse parar em Arraial do Cabo. Mas o Senhor nos levou para Arraial do Cabo, e como que eu sou grata ao meu Deus porque Ele nos levou para lá. Porque lá em Arraial do Cabo, o Senhor começou uma nova história na nossa vida. Lá em Arraial do Cabo, o Senhor nos entregou um dos maiores presentes que Ele nos deu, que foi esse ministério que se chama Eclésia. Comunidade Eclésia, Eclésia Church, a nossa querida Eclésia. Essa igreja que nasceu no coração de Deus. E desde que a Eclésia ela nasceu no coração de Deus, nós começamos a cuidar de mulheres. Eu me recordo que desde o início, muitas mulheres chegavam na nossa igreja. Aqui tem as minhas discípulas aqui, que estão comigo desde o início. Denise, Fernanda, Mara, Dani, que estão comigo já esses anos todos. E elas sabem disso que eu estou falando. Como que as mulheres, elas foram chegando na nossa igreja, e ali logo no início eu percebi que nós precisávamos cuidar das mulheres. Eu ainda muito nova, porque eu devia ter nessa época, quantos anos, Mara? 21, né? 22, por aí, mais ou menos. E eu muito novinha ainda, e começaram a chegar mulheres mais velhas do que eu, mais experientes do que eu. E eu ficava assim, Jesus, tenha misericórdia, como é que vai ser isso? Como que vai ser uma menina tão inexperiente, uma jovenzinha, né, começando a vida com seu esposo, com a sua família, cuidando de uma igreja. E aí o Senhor, Ele começou a levar para aquele lugar mulheres tão especiais, mulheres tão queridas, que estão com a gente até hoje. E eu me recordo que nesse tempo o Senhor começou a fazer algo na minha vida. E Ele começou a derramar na minha vida de uma ousadia que eu ainda não tinha. Porque hoje eu estou aqui falando com vocês, mas naquele tempo eu tinha muitas dificuldades. Eu tinha muitas limitações. E eu me recordo que muitas vezes o meu marido falava assim, Renata, você precisa me ajudar. Porque às vezes ele estava pregando, ele pregava quase todos os dias. E ele falava para mim, olha, você precisa me ajudar, eu quero que você comece a dirigir o culto. E eu falava, não, eu não, pede para o irmão. pede para o irmão, pede para irmão. Eu sempre falava e mostrava para ele alguém que pudesse fazer o que eu não queria fazer. Mas aí teve um momento que eu não consegui mais fugir, porque é assim que Deus faz com a gente. A gente foge até o momento que a gente consegue. Depois Deus, Ele não permite mais a gente fugir. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você que você não tem mais para onde correr, mulher. Deus está te levantando nesse tempo. Deus está te levantando para esse tempo, para essa geração. Deus está procurando mulheres que se posicionam de uma forma diferenciada. Mulheres que vão ser usadas por Ele através da ação do poder dEle na vida dessas mulheres. E aí eu comecei a cuidar de mulheres e são quase então 20 anos cuidando de mulheres para a glória de Deus. E eu quero dizer a vocês que eu sou muito mais abençoada cuidando das mulheres do que eu posso abençoar. Porque às vezes a gente tem esse entendimento, né?
algumas pessoas têm um entendimento às vezes um pouco distorcido. Ah, porque eu cuido. Gente, a coisa melhor na vida é a gente ter pessoas que a gente pode compartilhar. A coisa melhor na vida é a gente ter discípulo. A coisa melhor na vida é a gente poder cuidar de vidas. É a gente ganhar vidas para Jesus. E falando de mulheres, como que eu sou grata ao Senhor por todos esses anos cuidando de mulheres. E no ano passado, final do ano passado, o Senhor começou a falar algumas coisas comigo. E eu fui ficando assim um pouco preocupada, vamos dizer assim. Ele começou a falar comigo que Ele iria alargar o espaço da minha habitação. Isaías, quantos lembram lá em Isaías, o profeta, ele profetizou, ele falou que o Deus de Israel iria alargar o lugar da habitação, iria fincar bem as estacas e iria alargar a tenda. Isso quer dizer crescimento, avanço, novo tempo, sabe? Uma nova fase. E o Senhor começou a falar isso comigo. Pode abaixar só um pouquinho aqui, gente, que está um pouquinho alto aqui na frente, está me atrapalhando um pouquinho. Obrigada. E o Senhor começou a falar isso comigo. E aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, o que o Senhor está falando? O que o Senhor quer dizer? Vocês, achei também que a maioria das mulheres aqui sabem que há 5 anos o Senhor nos levou lá para a Flórida. Nós fomos para a Flórida através de uma palavra que o Senhor deu ao meu marido. E o Senhor foi cumprindo cada promessa que Ele nos deu. Tudo que Ele foi falando que Ele iria fazer, Ele tem feito, Ele tem cumprido na nossa vida, na nossa casa. E quando nós fomos para a Flórida, eu ainda não sabia o que iria acontecer. A princípio nós estaríamos indo para a Flórida para começar a nossa igreja lá também. Estar mais perto do Haiti, que era o ponto crucial da nossa ida para a Flórida. Estar mais perto lá do Haiti, para a gente poder estar mais presente lá nos orfanatos. Tudo isso a gente já tinha entendido. Mas eu ainda não sabia que iria vir a pandemia. Eu ainda não sabia que a gente não iria continuar, por um tempo pelo menos, com a eclésia lá por conta da pandemia. E eu também ainda não sabia, nem meu marido sabia, que o Senhor iria nos conduzir para estar indo ajudar lá nessa igreja que nós estamos ajudando hoje, na igreja diante do trono. E quando eu cheguei naquela igreja, eu me recordo que foi um tempo assim muito difícil para a gente, porque a gente estava alta pandemia ainda. E a gente sentindo muita saudade daqui, da família, da igreja, e toda essa questão da pandemia, toda a situação que a gente enfrentou, todas nós passamos momentos bem delicados nesse tempo. E eu me recordo que quando a gente chegou, que o Senhor nos levou, o Senhor ele veio assim como um vento impetuoso e nos levou para lá, para aquela igreja, de uma forma assim sobrenatural. E quando nós chegamos lá, eu me recordo que no primeiro dia que eu cheguei, a irmã que era responsável pelas mulheres lá da igreja diante do trono, que ajudava a Ana, ela me chamou e falou assim comigo, eu quero te levar para falar com a Ana. Eu quero que você vá lá falar com ela. E eu falei para ela assim, não, deixa, pode deixar ela, não precisa me levar agora, né? Deixa, porque eu sei que às vezes quando acaba o culto, pastor, às vezes tem tanta gente para atender. Não, vamos lá. E eu me recordo que quando eu fui falar com a Ana, ela olhou para mim e ela me falou uma frase. E eu fiquei muito pensativa com aquela frase que ela falou para mim. E ela falou assim, olha, eu já sabia que você ia chegar. Você é a resposta das minhas orações. E eu não entendi nada. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Eu não entendi. Eu fiquei assim parada, olhando para ela. Eu falei, amém, Ana, glórias ao nosso Deus. Que Ele possa sempre responder as nossas orações e tal. Acabou ali a conversa. Não demorou nem 30 dias depois. A irmã que cuidava das mulheres, ela não pôde mais continuar cuidando das mulheres. E o pastor Gustavo, ele me procurou e me perguntou, você aceitaria ajudar a Ana a cuidar das mulheres aqui na igreja? Porque a Ana, ela tem esse chamado dela, apostólico, de ir pelas igrejas, de ministrar. E muitas vezes ela não pode estar aqui. E a gente precisa tanto, a gente estava orando tanto por uma pastora e você chegou aqui como resposta das nossas orações. Você pode nos ajudar? Eu digo a vocês que naquele momento ali, eu fiquei muito preocupada. Primeiro que eu tinha acabado de chegar naquela igreja. Eu sendo pastor, eu sei como é isso, gente. A gente sabe como é isso.
Pessoa mal acabou de chegar, você já coloca a pessoa para um lugar assim mais, né, de destaque, já tem problema, já fica uma situação meio difícil. E eu não queria passar por isso, eu não precisava passar por isso, gente. Então eu fiquei muito preocupada. E eu fui conversar com meu esposo, eu falei, amor, se eu puder eu vou dizer que não, porque eu estou tão preocupada com isso, como é que vai ser isso? Tem tantas mulheres, tinham 6 ou 7 pastoras na igreja, que já estavam ali há anos com eles. E aí meu marido falou assim para mim, você orou? Aí eu falei para ele, eu estou em oração, mas eu preciso primeiro conversar com você é o meu sacerdote. Aí ele falou, então vamos orar, vamos ver o que Deus vai falar com a gente. E a gente começou a orar, começamos a colocar diante do Senhor, e meu marido falou assim, Renata, você só tem um caminho, ou você aceita o desafio e aguenta as pedradas, ou você diz que não, e vê o que vai acontecer, porque pode ser que Deus vá reprovar a sua atitude. E foi o que eu fiz. Eu aceitei o convite. E comecei então a cuidar daquelas mulheres. E por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque eu estou fazendo com vocês uma leitura desde quando começou esse ministério. Como que esse ministério, ele tem, sabe, algo tão especial com as mulheres. Como que as mulheres da igreja, da eclésia, são mulheres levantadas pelo Senhor. Eu estou falando de mim hoje, mas daqui a pouco é você que Deus vai levar em muitos lugares. E você vai ser usada por Ele em muitos lugares. E você vai viver muitas experiências com Ele. Você vai ser resposta das orações de muitos homens e mulheres que estão clamando e orando. Você vai ser instrumento de Deus. E eu estou ali esse tempo, 3 anos, pastoreando aquelas mulheres para a glória de Deus. Tenho vivido tempos maravilhosos. E no ano passado, no final do ano passado, o Senhor falou comigo que Ele iria largar as minhas estacas. Eu fiquei, meu Deus, o que o Senhor quer fazer? Comecei a fazer um propósito com Ele, comecei a orar. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Sempre quando Deus quer fazer algo novo na nossa vida, a gente precisa se consagrar. Nós vamos falar de uma mulher chamada Esther, que quando Deus, Ele levanta Esther, e Ele usa Esther em um momento crucial na vida do seu povo, como um instrumento peculiar nas mãos dele, o que Esther fez? Esther orou e jejuou. Deus quer trazer um novo tempo sobre a sua vida, mulher. Você é uma Esther nos dias de hoje. Eu declaro sobre a sua vida que você é uma Esther nos dias de hoje. Você será usada pelo Senhor de uma forma poderosa para desfazer decretos, para lançar por terra toda palavra de morte, palavra contrária contra a vida da sua casa e de muitos que Deus vai colocar na sua vida. Mas para isso você precisa primeiro se consagrar e buscar isso em Deus. E eu comecei a orar e comecei, sabe, a fazer propósitos com o Senhor de uma forma muito intensa. E o Senhor começou a falar comigo. Ele falou, olha, eu quero que você comece a fazer uma mentoria para mulheres. Gente, eu confesso para vocês que eu podia esperar tantas coisas que o Senhor fosse falar comigo, mas uma mentoria, eu quero confessar para vocês que eu tive já e tenho ainda uma certa dificuldade com mentoria. Porque eu penso assim, às vezes a gente compra um livro e a gente não lê. Às vezes a gente compra uma mentoria, mas a gente não faz a mentoria. Compra por comprar, mas não faz. E eu falei, Senhor, eu não quero ser mais uma pastora fazendo uma mentoria. Eu não quero ser mais uma fazendo algo que eu mesma já tive tanta dificuldade. Eu não quero. Aí o Senhor falou comigo, não, minha filha, mas você não vai ser mais uma mulher, mais uma pastora. Eu quero que você ensine pelo exemplo. Eu quero que você faça uma mentoria de forma prática. Eu quero que você possa compartilhar com as mulheres aquilo que eu tenho feito na sua vida, as suas experiências. Eu quero que você possa falar a sua vulnerabilidade. Eu quero que você fale para elas as guerras que você enfrenta. Eu quero que você fale para elas que não existe mulher perfeita e que todas vocês carecem da ação do meu Espírito Santo. E aí eu comecei a entender, e eu comecei a ser trabalhada pelo Senhor, e aí eu comecei então a entender que Deus iria me trazer algo muito lindo. Me deu um bebê. Eu vinha sonhando com um bebê, gente, há muito tempo. Um bebê. Desde que eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu sonhava que eu estava grávida, um bebê. E era um sonho até meio perturbador, porque eu sonhava com esse bebê,
E muitas vezes eu ficava para o meu marido, falava, amor, que bebê é esse? Ele falava, Deus está te dando um projeto novo. Esse bebê é algo novo. Esse bebê é algo novo que Deus está te dando. E eu ficava, será que é em prol da obra missionária? Porque se tem uma coisa que eu amo é a obra missionária, né, gente? Então eu ficava, ai, deve ser alguma coisa nova para o Haiti. Ai, deve ser alguma coisa nova que a gente vai fazer lá no Haiti. E isso queima no meu coração. Se tem uma coisa assim que eu não preciso nem orar. Se Deus falar assim, ó, vai, é a obra missionária. Não preciso nem orar, gente. Eu vou sem medo de ser feliz, que eu amo a obra missionária. Mas eu não entendia que bebê era esse. E aí, o tempo foi passando, e aí eu fui entendendo que esse bebê era essa mentoria que o Senhor estava me entregando. O Senhor começou a falar comigo que eu iria escrever um livro. E eu comecei alguns momentos dos meus devocionais, a rabiscar alguma coisa no ano passado, mas aí eu sempre, ficava assim meio em oração, não, calma, vamos esperar mais um pouco, deixa o Senhor falar, como é que vai ser, e meu marido me encorajando, minha filha, começa a escrever, começa a colocar no papel, começa, até que nesse ano, no ano de 2023, eu recebi uma palavra. Eu tinha recebido uma palavra em outubro do ano passado. A Ana me deu uma palavra muito forte. Deus falou muito comigo, uma palavra assim, sabe aquela palavra de destino na vida da pessoa? E ela nem sabia de nada disso, porque eu não tinha compartilhado com ela ainda. E aí ela me deu aquela palavra e eu guardei e eu falei, amém. Eu estou entendendo, Senhor, que o bebê está nascendo. E no início desse ano, a minha irmã, ela foi lá me visitar pela primeira vez. E a gente teve um tempo numa viagem, e ela nem sabia de nada também, de tudo isso que estava acontecendo, eu ainda não tinha compartilhado com ela. E nessa viagem, o Senhor usou a Fernanda, e ela me deu uma palavra de destino. Ela falou assim, o que você está esperando? Ela nem sabia de nada. O que você está esperando? Começa a fazer aquilo que Deus já te deu para fazer. Para de ficar protelando aquilo que Deus já te entregou. E ali Deus usou a Fernanda de uma forma certeira. E eu voltei daquela viagem, ela nem sabe, mas eu voltei daquela viagem pilhada. Eu falei, meu Deus, eu estou perdendo muito tempo. Eu preciso colocar em prática aquilo que o Senhor já me entregou. E eu comecei, gente, a escrever meu primeiro livro. E eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que eu ainda vou lançar no ano que vem. Eu vou voltar aqui e vou lançar o livro, amém, gente? O tema do meu livro é Mulher de Valor, trazendo de volta para a mulher o seu verdadeiro valor, porque nós somos valorosas, amém? Nós somos preciosas, e tem tudo a ver com a mulher única, hein, gente? O diamante, tudo a ver com a gente. Então, quando eu terminei o livro, eu falei, amém. Agora eu já entendi, é o meu livro, eu vou fazer a mentoria com o meu livro, tá tudo certo. E o Senhor falou comigo, não. A sua primeira mentoria não vai ser com o seu livro. O Senhor faz umas coisas assim, né, com a gente, que a gente às vezes não entende. Como assim, Deus? Como que não vai ser com o meu livro? O que eu vou falar então? De que eu vou falar nessa mentoria? E aí o Senhor trouxe à minha memória esse livro, que o apóstolo Ari Caetano, nosso apóstolo, ele escreveu há uns 2 anos atrás. Esther nos dias de hoje. E quando o Senhor trouxe à minha memória esse livro, o Senhor começou a trazer à minha memória muitas palavras proféticas que eu recebi na minha vida. E a principal, quando nós fomos para os Estados Unidos, para a Flórida, nós fizemos um culto do envio lá na igreja, na região dos lagos, e o apóstolo, ele esteve lá com a gente, e nessa ocasião, ele colocou 5 cadeiras no altar, e eu me recordo que ele foi lavar os nossos pés, liberando uma palavra profética sobre as nossas vidas, sobre o meu esposo, a minha vida e os nossos filhos, e a palavra profética que ele liberou sobre a minha vida, era exatamente a palavra de Esther. E ele liberou e ele falou assim, olha, eu vejo uma unção do favor do rei sobre a sua vida. E essa unção, ela vai te acompanhar a partir desse momento, para onde você está indo. E no tempo oportuno do Senhor, essa unção, ela vai se espalhar, porque através de você vai compartilhar dessa unção, porque essa unção não é sua, essa unção é do Senhor. E essa unção vai ser compartilhada para milhares e milhares de mulheres. E essas mulheres serão levantadas pelo Senhor para um novo tempo. E, gente,
Quando o Senhor trouxe à minha memória essa palavra, e Ele falou tão poderosamente ao meu coração, eu entendi tudo, porque o Senhor, nem sempre Ele te dá o caminho reto, mas Ele vai desenhando o caminho que você vai trilhar. Quando você está nas mãos do Senhor, você é uma mulher bem posicionada, Ele vai trilhando o seu caminho. Ele mesmo vai te dando a direção. Ele mesmo vai fazendo com que tudo se encaixe e tudo aconteça conforme a vontade dEle. Então aqui hoje, nesse momento, eu estou aqui para falar com vocês sobre Esther nos dias de hoje. Numa nova oportunidade, eu vou estar aqui novamente com vocês para falar do meu livro, da mentoria do meu livro, mas hoje eu quero falar sobre Esther nos dias de hoje. E eu fiz todo esse caminho com vocês para vocês poderem entender, meninas, que o Senhor está nos levantando. O Senhor está nos chamando. Eu queria pedir aos irmãos aqui que colocassem para mim Esther capítulo 4, do versículo 12 ao 14. Eu queria que você anotasse aí. Gente, eu trouxe o livro para vocês poderem comprar, tá bom? Eu quero dizer a vocês que esse livro foi o nosso apóstolo Ari Caetano que escreveu. É um livro que mudou a minha vida. Vocês vão ver, vocês vão participar, vocês vão ler esse livro, vocês vão fazer essa mentoria comigo e vocês vão ver o quanto que tem revelações poderosas aqui nesse livro. Então, se vocês quiserem, vocês podem no final do culto comprar o livro lá atrás com as meninas da livraria. Todo o recurso desse livro é para ajudar o ministério do nosso apóstolo, é uma oferta sobre a vida dele. Ele até quis me abençoar, eu falei, não, apóstolo, eu quero ser bênção na sua vida. Você quer ser abençoada? Então seja bênção na vida do seu discipulador. Você quer ser abençoada? Abençoa a vida de quem cuida de você. Você quer ser abençoada? Honre a vida de quem cuida de você, do seu pastor, da sua pastora, do seu líder. Faça isso. Esse é um caminho de bênçãos para a sua vida. E aí, meninas, Esther capítulo 4, versículo 12 ao 14, que diz assim, olha, acharam aí, gente? Amém. Queria ler com as meninas? Presta a Bíblia aí, gente, que eu estou sem Bíblia aqui. Vamos lá. Entrou? Beleza. Aí. 12 ao 14. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então, disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha que coisa poderosa. Essa é uma palavra que Mardoqueu, o primo de Esther, que cuidou de Esther, ele dá para Esther. É uma palavra de destino. Eu quero fazer rapidinho com vocês aqui, que eu sei que vocês conhecem a história de Esther, mas só para lembrar a vocês que Esther, ela era uma menina órfã. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Então a primeira coisa que a gente identifica na vida de Esther é que ela era uma menina que vinha de uma família onde ela tinha passado muitas dificuldades. Ela era uma menina que existia um espírito de orfandade na vida dela, porque ela não tinha pai e não tinha mãe. A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui nessa história é que não importa, eu volto a dizer para você nessa noite, da onde você veio, de que família você veio, se você veio de uma família disfuncional, se você veio de uma família, sabe, onde você enfrentou muitas guerras, você é preciosa para o Senhor e Deus, Ele quer usar a sua vida. Se você se posicionar diante do Senhor, Ele transforma a sua vida e Ele quer usar a sua vida. Esther viveu isso. Esther foi uma menina que teve um passado difícil, um passado triste, mas uma menina que era temente a Deus. O que aconteceu com Esther? Esther, ela foi
obrigada, vamos dizer assim, a participar de um concurso de beleza que existiu naquele tempo. Mas por que existiu esse concurso de beleza? Porque uma rainha, quantas lembram qual era o nome da rainha? Vasti, uma rainha chamada Vasti. Ela era esposa do rei Assuero, o grande rei Assuero da Pérsia. E agora, esse homem ele decide fazer um banquete e mostrar para todos aqueles importantes do seu tempo, os governadores ali do seu tempo, a sua riqueza, tudo que ele tinha, e também mostrar a sua esposa, porque a esposa era como uma coroa na cabeça dele. A esposa é como um bem mais precioso na vida do esposo. Mas sabe o que aconteceu? Vasti, ela foi uma mulher que não obedeceu ao seu marido, uma mulher que foi insubmissa, uma mulher que agiu como louca, e ela não vai diante do rei Assuero, e ela vai negligenciar o seu papel, a sua posição. E sabe qual foi o final disso? Ela perdeu o trono e a coroa. Uma mulher que desobedece a Deus, uma mulher que desobedece ao seu esposo, uma mulher que perde o seu lugar, ela perde o seu trono e ela perde a sua coroa. Trono tem a ver com o lugar que Deus tem pra gente, coroa tem a ver com salvação. Nos dias de hoje, muitas mulheres têm se comportado como Vasti. Muitas mulheres têm deixado de estar diante do Senhor em obediência e até mesmo dentro das suas casas. Vasti perdeu o seu lugar. Agora vem cá, vocês acham que depois que ela perde o lugar dela, vocês acham que o rei, ele ia ficar demorando muito tempo para poder arrumar uma outra rainha? Claro que não, porque diz um ditado popular que a fila anda. Esse é o problema. Valorize o que você tem. Cuide do seu palácio, cuide do seu marido, cuide do seu palácio, mulher, porque se você não cuidar, você pode perder. Vasti perdeu o que ela tinha. Vasti perdeu o lugar dela, o trono, perdeu a coroa, e agora o trono está vazio. Tem muito trono vazio nos dias de hoje. Sabe o que é o trono vazio? É um lar onde a mulher, ela não está bem posicionada. Um trono vazio é um lar onde a mulher, ela não está como auxiliadora junto ao seu esposo. Um trono vazio é um lar onde as coisas estão fora de lugar. Existe um lugar para você dentro da sua casa, e esse lugar é um lugar de submissão, de obediência, de sabedoria. Esse é o lugar que existe para mim e para você. O trono agora está vazio e aquele homem precisava de uma nova rainha. Então fizeram esse concurso. Interessante que eles fazem esse concurso. Gente, e eu estou fazendo aqui com vocês só uma introdução dessa mentoria. Isso é uma introdução muito pequena, porque tem coisas muito poderosas que Deus tem me entregue e que Deus trouxe aqui de revelação nesse livro. O trono vazio está aqui nesse livro. Mas de uma forma muito mais detalhada, a gente vai colocar em prática, a gente vai estudar, a gente vai ser lapidada na mentoria. De uma forma muito mais prática, sabe? Agora, Assuero precisa de uma rainha. E então Esther, juntamente com outras moças, são levadas até o rei, para que ele possa escolher a sua nova rainha. O texto diz que Esther era muito bonita. Mas vocês acham que só Esther era bonita? Claro que não. Aquelas moças deviam ser lindíssimas. Elas ficaram durante meses em banhos e em especiarias para que elas pudessem se apresentar para o rei. Só que o texto vai dizer que desde que Esther chegou naquele palácio, o favor do rei estava sobre a vida dela. Porque desde que Esther pisou naquele palácio, o homem que cuidava das mulheres do rei ali, o homem que estava ali cuidando de tudo para o rei, ele já começou a ter o coração dele inclinado em abençoar a vida de Esther. Sabe o que é isso, meninas? Uma mulher bem posicionada. O próprio Deus move, o próprio Deus abre as portas, o próprio Deus faz com que ela possa ser vista, ela possa ser notada e que o sobrenatural aconteça na vida dela. Agora Esther,
Ela é a escolhida pelo rei. Mas não era só porque ela era uma mulher bonita. Com certeza, o próprio Deus fez com que o coração de Assuero se inclinasse para Ester. E sabe o que aconteceu? O rei, naquele mesmo momento, ele entrega a coroa para Ester e ele faz da Hadassa, aquela menina que não tinha pai, não tinha mãe, tinha um passado triste, um passado trágico. Ele faz de uma menina que ele nem sabia quem era ainda, se tornar a sua rainha. Só Deus faz essas coisas. Só Deus levanta mulheres. Só Deus move o sobrenatural nas nossas vidas. E agora, Deus, Ele permite que Ester seja escolhida por Assuero. E Assuero faz a primeira coisa. Ele quebra protocolos. Quando Assuero escolhe Ester, ele quebra um protocolo. Porque naquele tempo, existia uma cerimônia para o momento da coroação. Naquele tempo, existiam muitos protocolos para que tudo acontecesse da forma que tinha que acontecer. Só que agora, Assuero, ele é tão cheio de amor no coração dele por Ester. Deus faz ele amar tanto aquela menina, que ele quebra um protocolo por causa dela. Sabe o que eu quero falar para você nesse momento? Que Deus vai quebrar protocolos por você. Deus vai quebrar protocolos em favor da sua vida. No momento que você se posicionar, uma mulher bem posicionada, ela move os céus, ela move a terra. O favor do rei está sobre a vida dela. Através dela, vidas são alcançadas. Porque, gente, tudo isso aconteceu para que Ester fosse um instrumento para derrubar um decreto de morte. Agora, Ester não é mais aquela menina, né? Não é mais a Hadassa. Agora ela é a rainha Ester. E agora ela está lá dentro do palácio. E ela está agora reinando junto com o seu marido, com o rei Assuero. Só que ela começa então a receber uma notícia. Ela recebeu uma notícia. Ela ficou sabendo, o seu primo fez com que ela soubesse que um homem muito mau, chamado Ramã, um homem que odiava os judeus, um homem que queria a morte dos judeus, um amalequita terrível. Ele queria um decreto de morte. Esse amalequita era o próprio Satanás. Porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E é só o que ele faz. E ele usa pessoas. E ele estava usando esse amalequita chamado Ramã para poder trazer um decreto de morte para o seu povo. E o que aconteceu? Ester ficou sabendo disso. Agora Ester, meninas, vamos nos colocar no lugar da Ester? Ester, ela estava vivendo um misto de sentimentos. Porque ela estava agora ali reinando como a rainha daquele reino junto com Assuero. Mas ela sabia quem ela era. Deus não apaga da nossa memória o lugar que Ele nos tirou e o que Ele fez na nossa vida. Sabe por quê? Ele quer que a gente venha sempre dar toda a honra e toda a glória a Ele. Ela era uma rainha, mas ela sabia que ela estava dentro daquele palácio por causa de Deus. Ela sabia que ela só estava ali naquele palácio reinando porque Deus tinha levado ela ali para dentro daquele palácio. Deus, Ele te deu um palácio. E você é uma rainha reinando dentro de um palácio. Cuide bem desse palácio. Cuide bem do palácio que Deus te entregou. Deus escolheu você, mulher, para ser a rainha do seu lar. Você é a rainha da sua casa. Pastora, eu não tenho esposa, eu só estou com os meus filhos. Você é a rainha da sua casa. Pastora, eu estou passando os momentos mais difíceis da minha vida. Você continua sendo a rainha da sua casa. Pastora, eu tenho assim passado um tempo tão difícil que eu não quero nem mais pensar em casamento. Você continua sendo a rainha da sua casa. Você é a rainha que Deus levantou dentro da sua casa. Cuide bem do seu palácio. Seja bem sucedida dentro do seu palácio. Porque Ester, ela precisou ser bem sucedida dentro do palácio a qual ela tinha sido levada. Tinha uma trama contra o rei. Ela conseguiu saber de tudo isso. E ela foi um instrumento nas mãos de Deus. Agora existia uma trama, um decreto de morte para o povo de Deus, o povo dela.
E então ela precisava fazer alguma coisa, e nós chegamos aqui exatamente no versículo que nós lemos, nos 2 versículos que lemos. Quando Mardoqueu, ele manda uma palavra de destino para Esther, porque existia na vida de Esther nesse momento um misto de sentimentos. Por quê, meninas? Porque Esther, o texto vai nos mostrar que ela tinha 30 dias que o rei não chamava por ela. Como que ela ia chegar até o rei e falar com o rei do decreto de morte do povo dela, se ela não estava sendo chamada por ele? Sabe quando parece que as coisas estão difíceis, mas parece que piora? Quem já passou por isso, gente? Tá tudo ruim, tá tudo difícil, mas aí parece que o negócio piora. Foi o que aconteceu com Esther. Ela já estava passando uma guerra muito grande, desde que ela soube de toda a conspiração de Ramã. E agora ela precisava fazer alguma coisa, mas existia também um decreto de morte para ela. Porque se ela se apresentasse para o rei e o rei não estendesse o cetro para ela, ela poderia morrer. Mas uma mulher bem posicionada, uma mulher que tem o favor dele, o favor do rei, o favor do Todo-Poderoso sobre a sua vida, ela consegue atrair para ela o favor dele. E sabe o que acontece? Os decretos são lançados por terra. Essa mulher, ela recebeu essa palavra de destino de Mardoqueu, e ela decide então orar e jejuar 3 dias. Ela se decide colocar, ela decidiu então se colocar como instrumentos nas mãos do Senhor, para que aquele povo não viesse a perecer. Ela poderia ficar dentro daquele palácio sem nada fazer. Ela poderia ficar dentro daquele palácio e somente orar. Quantas vezes a vontade que a gente tem é só orar e não fazer nada mais? Já viu aquela frase, já entreguei nas mãos de Deus? Essa frase é a frase mais falada dentro do povo de Deus, dentro das igrejas. Já entreguei nas mãos de Deus. Essa situação, já entreguei nas mãos de Deus. Amém, você entregou nas mãos certas, mas o que é que você tem feito por isso? O que é que você tem feito por aquilo que você tem entregue nas mãos de Deus? Porque você precisa também se posicionar. Esther se posicionou. Ela orou, ela jejuou e ela foi até o rei. E sabe o que o texto vai nos mostrar? Que o rei estendeu o cetro para Esther e ela recebeu o favor dele. Então ela consegue, nesse momento, receber ferramentas da parte de Deus, para que ela pudesse desmascarar toda a atuação maligna desse homem chamado Ramã. Esther foi uma mulher bem posicionada. Esther foi uma mulher que se posicionou e que através da vida dela um decreto de morte veio cair por terra. Existem decretos de morte que só você vai derrubar na sua família. Existem decretos de morte na vida de muitas pessoas que Deus vai colocar na sua vida, para que você possa ser um instrumento. Ei, você é portadora de uma palavra de destino, uma mulher bem posicionada, é uma mulher que tem discernimento espiritual, e ela tem uma palavra de destino para as pessoas que estão à volta dela. Uma mulher bem posicionada, ela é usada pelo Senhor em todo tempo. Lá no seu trabalho, Deus vai usar a sua vida, porque você está bem posicionada. Fica de pé nessa noite. Meninas, tem tantas riquezas, que nós vamos compartilhar, tantas coisas poderosas, e eu convido vocês a estarem comigo nessa jornada, porque eu só estou aqui trazendo um pouquinho daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O apóstolo Ari Caetano, ele recebeu uma palavra de direcionamento do Senhor. Ele falou comigo que há uns 3 anos atrás, o Senhor falou com ele assim: olha, eu quero que você comece a observar as mulheres aonde você for. E ele é um senhor de 74 anos, mas ele viaja muito ministrando. Ele já escreveu vários livros. E ele começou a observar as mulheres em todas as igrejas que ele chegava, e na igreja dele também, local, ele começou a observar as mulheres. E sabe o que ele entendeu e compreendeu? Que Deus estava levantando as mulheres nessa geração. Ele falou comigo: minha filha, as mulheres são as mais dinâmicas, as mulheres são aquelas que ganham mais vidas, as mulheres são as colunas de oração, as mulheres se destacam no louvor, as mulheres se destacam no departamento das crianças, as mulheres, elas se destacam em todas as áreas.
Há uma unção nessa geração sobre a vida das mulheres. Há uma unção específica para essa geração. Há uma unção que Deus está entregando para as mulheres nesse tempo. Há algo especial que Deus está entregando para as mulheres nesse tempo. É para esse tempo. Ei, Esther, será que não foi para esse tempo que Deus te colocou dentro desse palácio? Ei, mulher, será que não é para esse tempo que Deus está mandando você se posicionar? Que Deus está te dando uma palavra de destino? Então foi quando ele começou a escrever livros para as mulheres. Ele escreveu Esther nos dias de hoje, ele escreveu Débora, ele escreveu Miriam, e ele continua escrevendo para as mulheres. E ele tem orado por mim, e ele tem falado: olha, aonde você for, as mulheres que fizerem com você essa mentoria, essa unção, ela vai ser compartilhada. Lembra daquela mulher, aquela viúva, que ela achava que ela não tinha nada, meninas? E ela chegou para o profeta e falou para o profeta: olha, você sabe que o meu marido era um homem de Deus, agora eu estou com um cobrador lá na minha casa, lá na minha porta, e eu não sei o que fazer para pagar essa dívida. E o profeta falou assim para ela: o que é que você tem em casa? Quantos lembram dessa mulher, gente? O que é que você tem em casa? E ela falou aqui, assim: olha, eu só tenho o que, gente? Um pouquinho de azeite. O profeta disse para aquela mulher: você vai pegar esse azeite e você vai derramar em vasilhas. Em quantas vasilhas mais você tiver, mais e mais e mais e mais, esse azeite vai ser aumentado e multiplicado. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que você tem uma botija de azeite. Há um azeite na sua vida. Ah, pastora, você não sabe como é que está a minha vida, você não sabe de nada. Eu sei, minha irmã, mas é nesse momento mais difícil que você está passando, é que Deus está extraindo o melhor azeite na sua vida. E é esse azeite que Ele está extraindo da sua vida, que Ele vai multiplicar e multiplicar e multiplicar. E você vai ser esse canal da multiplicação, dessa unção do favor do Rei. Fecha os teus olhos nessa noite. Aleluias. Pode ser que você chegou aqui e você tenha estado cansada de muita coisa que você tem vivido na sua vida. Pode ser que você chegou aqui nessa noite, você veio para esse culto e você até pensou: o que é que a pastora Renata vai falar? O que é Esther nos dias de hoje? O que será essa mentoria? Quem sabe você entrou por essas portas e você veio orando, pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero um novo tempo. Senhor, eu quero algo novo na minha vida. Eu quero viver as promessas que eu ainda não vivi. Muitas promessas não se cumpriram na sua vida, mulher, porque você não está bem posicionada. Eu vim aqui hoje para dizer a você: se posicione, se posicione, se coloque na posição, porque as promessas vão se cumprir. Sabe isso que você tem orado durante anos? Sabe essa oração que você tem clamado durante anos? Oraia xere calababaia xererebas. Oraia xere canta labaias. Pode ser que você estava posicionada de uma forma errada. Vasti, ela se posicionou de uma forma errada. Vasti, ela se posicionou da maneira errada e por isso ela perdeu o trono. Mas hoje, você aqui nessa noite, o Senhor está te dando uma direção. O Senhor está trazendo essa unção sobre a sua vida, essa unção do favor do Rei. E você vai, querida, começar a viver algo novo na presença dEle. Aleluias. Oh Deus, Sharaia Shiri Cantalaias, Heraia Bandalaia Se. Hoje é noite de decretos de morte serem derrubados neste lugar. Tem muita palavra contrária sendo quebrada nessa noite. Tem muita palavra de morte sendo lançada por terra nessa noite. Ei, mulher, você se chateou, você se feriu e por isso você tem andado ferida. Você tem andado com o coração ferido e você não tem conseguido fluir na presença do Senhor. Hoje o Senhor, Ele está tocando na sua vida. Ele está curando essa ferida que está aí no seu coração. E Ele está te trazendo para uma nova posição. Uma posição a qual Ele vai entregar a você
as promessas que você ainda não viveu. Essa nova unção. Nós vamos aqui louvar nesse momento, mas eu quero convidar você, menina. Eu quero terminar essa noite assim como o Senhor me deu a direção. Eu quero aqui convocar você que quer ser como Esther nos dias de hoje, você que quer ser um instrumento nas mãos dele, você que quer reinar debaixo de uma unção, a unção do favor do rei. Você que quer ser uma mulher diferenciada. As pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus na sua vida. Sai do seu lugar e vem até aqui o altar do Senhor. Você que quer ser uma Esther nos dias de hoje, isso, vem, sai do seu lugar, mas vem aqui no altar e começa a colocar para ele: Senhor, me mostra se eu tenho andado na posição errada, se eu não tenho estado na posição a qual o Senhor tem para mim, se eu tenho estado fora da posição que o Senhor tem na minha vida, eu me posiciono. Eu me posiciono. O Senhor te separou, Ele te escolheu, Ele te chamou. Pedi as voluntárias para estarem aqui na frente. As voluntárias aqui na frente, por favor, meninas. Ei, ei, aleluias. Uma unção nova. Essa unção nova sobre a sua vida, mulher. Ei, esses dons que Ele te entregou, Ele te entregou e Ele renova sobre a sua vida a unção do chamado. Chega de decreto de morte. Hoje Ele te levanta, Ele te chamou para reinar, Ele te escolheu para reinar. Você é uma Esther.